Olá pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de História, dessa vez para o estabelecimento da correção da atividade diagnóstica da quinta semana. Lembrando que o prazo para a realização da mesma era até o dia 5/6, beleza? Essa atividade tinha como tema central aí a Primeira Guerra Mundial. Essa atividade ela foi enviada a vocês através de um link do Google Forms. Eu coloquei aqui ela no Word para facilitar a visualização e a nossa correção, beleza? Questão 1, né? Uma questão aqui que envolve a Primeira Guerra Mundial, e eu pedi para citar as causas que favoreceram o início da Primeira Grande Guerra Mundial aí. Basicamente, tanto na videoaula quanto nos slides, eu coloquei lá que o fator, a grande causa desse conflito foi o choque de imperialismos, beleza? E esse choque de imperialismos, ele pode ser visto nesses três fatores aqui que eu citei aqui, ó. Primeiro deles, a partilha neocolonial da África e da Ásia, né? Que é essa busca aí por matérias-primas, mercado consumidor, mão de obra barata, né? Basicamente é o imperialismo. O que é o imperialismo? É uma política de domínio territorial, cultural, econômico de uma nação industrializada sobre outra nação, beleza? Segundo fator aqui de causa, o desenvolvimento dos movimentos nacionalistas, né? A gente tem aí o pan-germanismo, o pan-eslavismo, e enfim, esses movimentos eles tiveram uma crescente, né, gigantesca ali na Europa. E mais à frente, quando a gente for estudar o período entre guerras, a gente vai falar de dois outros movimentos nacionalistas de cunho totalitários, que é o nazismo e o fascismo, beleza? Um terceiro ponto aí que motivou aí o início da guerra é a rivalidade entre as nações, tanto comercial, né, tanto territorial. E comercial a gente tem aí uma rivalidade entre a Alemanha e a Inglaterra, e territorial a gente pode citar como exemplo a rivalidade entre a França e a Alemanha, tá certo? Em relação ali ao desfecho da Guerra Franco-Prussiana, onde a França ela vai perder ali alguns territórios para a Alemanha, e posteriormente, né, após o fim da Primeira Guerra Mundial, a França recupera esses territórios aí de Alsácia e Lorena. Tranquilo? Questão 2 aqui, eu pedi para citar quais eram os principais objetivos imperialistas, né? Os 3 M's que a gente costuma falar aí. A busca por matéria-prima, mão de obra barata e mercado consumidor. Acho que é bem tranquilo. E o imperialismo é muito importante entender o que foi o imperialismo. Nessa quinta semana eu deixei para vocês vários recursos, entre eles um mapa conceitual, né, que tinha um bônus ali, que falava da Primeira Guerra Mundial, mas tinha todo um desenvolvimento ali sobre o que era o imperialismo, os principais países imperialistas, os objetivos, o contexto histórico de surgimento do imperialismo. Então vale a pena pegar esse mapa conceitual aí, dar uma lida nele e guardar ele para usar mais lá na frente, quando você for revisar a matéria. Tranquilo? A terceira questão aí aborda aí, o término uma das consequências da Primeira Guerra Mundial. E aqui para o historiador Eric Hobsbawm, um historiador que eu gosto demais, que morreu recentemente, né? Deixou diversos livros aí importantes. Ele fala aqui, ó, que o término da Primeira Guerra Mundial significou o fim da Era dos Impérios, tá certo? Então, considerando, né, esse trecho de frase do livro dele aí, e esses dois mapas aqui, anteriormente ao início da guerra e posterior, né, à Primeira Guerra Mundial, eu gostaria que vocês falassem, né, por que essa frase do Hobsbawm ela tem sentido, e pedir para justificar essa resposta aí. E de fato, o fim da Primeira Guerra ela marcou o fim de alguns impérios, e essa característica a gente vai ver na sexta semana agora,
um vídeo sobre as consequências da Primeira Guerra Mundial. E uma delas é o declínio da Europa como centro econômico mundial, e o mapa da Europa política ele vai ser todo redesenhado, né? Então sim, marcou o fim dos impérios, no caso aqui o Império Austro-Húngaro, né? Ele vai ter o seu fim, tá certo? E ele vai dar lugar vai dar origem a 3 novos países, no caso aqui a Áustria, a Hungria, a Tchecoslováquia. A Áustria-Hungria está aqui, é o mapa antes da guerra, e posteriormente ó, a gente vê que a Áustria, a Hungria e a Tchecoslováquia. Outros países, no caso aqui, vão perder território, no caso aqui a Alemanha, a região de Alsácia-Lorena, para a França. Então olha só o tamanho da Alemanha aqui, ó. E agora no segundo mapa ela já está um pouco menor. Olha só, ela perde essa parte aqui, tá certo? Então a Alemanha também ela vai perder parte do seu território. A Rússia também ela perde parte do seu território ali, dando origem a novos países. Então a Rússia está aqui. E olha aqui os novos países que vão surgir: a Estônia, Letônia, Lituânia, enfim, Polônia, né? Então, de fato, marcou sim o fim de alguns impérios e um remodelamento do mapa político europeu aí após a guerra, beleza? Na quarta questão, eu pedi para falar das alianças militares e seus respectivos países, né, presentes aí na Primeira Guerra Mundial. Essa foi uma guerra disputada por 2 alianças opostas, a Tríplice Aliança, né? Tríplice de 3. Então a gente tem a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, né? A Áustria-Hungria e a Itália. Um detalhe, a Itália troca de lado, tá? Então a partir de 1915, vou colocar aqui, a Itália troca de lado. A outra aliança militar é a Tríplice Entente, formada inicialmente por Inglaterra, França, Rússia, né? E um detalhe aqui, a Itália vem para a Tríplice Entente a partir de 1915 e a Rússia sai em 1917. Outro detalhe, que em 1917 a gente tem a entrada dos Estados Unidos para o lado da Tríplice Entente. E o que vai motivar essa entrada dos Estados Unidos? Um ataque, né, ao navio cargueiro realizado pela Alemanha, que esse navio cargueiro americano ele tinha destino à Inglaterra, e esse ataque feito pela Alemanha vai marcar então o posicionamento dos Estados Unidos para o lado da Tríplice Entente, que foi fundamental, né, para a vitória da Tríplice Entente. E no vídeo dessa próxima semana a gente vai ver isso, a questão das consequências, né? E uma delas é a entrada dos Estados Unidos aí, que foi decisivo aí para a vitória da Tríplice Aliança, da Tríplice Entente. E, claro, vai marcar a ascensão dos Estados Unidos aí, o início da sua caminhada como grande potência mundial, tá certo? A nossa última questão aí, eu pedi para citar uma consequência política, outra econômica e outra social em relação ao fim da Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem diversas consequências, então essa questão ela envolve um pouco da habilidade de você entender essas consequências e conseguir discernir o que é político, o que é social e o que é econômico, tá certo? Então, do ponto de vista político, a gente tem a assinatura do Tratado de Versalhes, né, e a gente pode citar também o surgimento dos governos nazifascistas do período entre guerras, ali na Itália e na Alemanha, o nazismo e o fascismo, com Hitler e Mussolini. Do ponto de vista social, a gente tem aqui a criação das Ligas das Nações, que é um órgão internacional aí que foi criado pós-guerra com o objetivo de garantir a paz mundial. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a Liga das Nações no vídeo das consequências. E interessante que a Liga das Nações, na Segunda Guerra Mundial, ela vai se tornar a ONU, né? A Organização das Nações Unidas, que também tem esse objetivo de manter a paz mundial e está presente até os dias de hoje aí. E o último aqui, do ponto de vista econômico, a gente tem, eu coloquei aqui o declínio da Europa como centro econômico mundial, tá certo?
esse centro econômico vai passar a ser a América em virtude dos Estados Unidos. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa correção detalhada e eu vou deixar, além dessa videoaula para vocês, um PDF, né, desse arquivo aí com a correção, beleza? Um grande abraço e tchau!